Okay, let's get started. Welcome to our... Iniciar, então. Sejam bem-vindos à nossa terceira sessão na nossa série de webinars na utilização de consensos voluntários e análise de conformidade. Hoje nós vamos ter uma visão geral e perspectivas dos órgãos nacionais de normalização. E como nós fazemos normalmente as nossas sessões, nós vamos ter... Aqui consegui passar de slide. Algumas mensagens iniciais. Como vocês podem lembrar, essa sessão está sendo gravada para ser disponibilizada no futuro no site da Coalizão. Nós temos tradução simultânea para inglês, português e espanhol, que está disponível. Vocês podem acessar isso no ícone de mudo na parte de baixo da tela. Os microfones dos participantes ficam fechados para prevenir algum ruído. Então, por favor, coloque suas perguntas para os panelistas na parte de Q&A, que está também na parte de baixo da sua tela. E para os palestrantes, nós pedimos para que você deixe a sua câmera aberta durante sua apresentação e durante a sessão de Q&A, para que fique mais fácil o trabalho dos intérpretes. Como vocês viram também, nós enviamos a agenda atualizada e nós vamos ter a Catherine Serrano. Ela é do FDA e ela vai compartilhar uma mensagem de boas-vindas para os ouvintes. E depois nós vamos iniciar a discussão do painel. E nós temos representantes do Brasil, Colômbia, México e Peru. Todos os órgãos de normalização desses países que vão compartilhar qual é o papel deles no desenvolvimento das normas regionais e nacionais. Com isso, agora eu vou passar para a Catherine Serrano. A Catherine é diretora do FDA, na parte do Escritório da América Latina. Ela tem muita experiência na área de dispositivos médicos, com os últimos 9 anos participando nas partes de diagnóstico in vitro e saúde radiológica. No FDA, a Kelly trabalhou em muitas políticas e posições de liderança, incluindo as agências como parte da aula inaugural em 2008, trabalhando como revisora certificada e trabalhando na parte de diagnóstico diabético. Na parte de química e dispositivos de tecnologia, ela também trabalhou como líder de tecnologia para todos os testes necessários para desenvolvimentos laboratórios. Ela é engenheira biomédica e também tem da University de Minnesota um diploma em espanhol. Ela ajudou as posições como profissional da Boston Scientific Corporation e engenheira médica no Instituto Nacional dos Estados Unidos de Médica, focando em tecnologias de ponta na área de bioengenharia. Catherine, muito obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Sandra. Eu gostaria de dizer buenos dias, bom dia e boas-vindas realmente a todos que estão participando da sessão hoje. Essa é a terceira sessão da série de webinars para as tomadas de decisão regulatória. Normatizações internacionais são muito importantes, elas são o alicerce para construir um sistema que seja harmonizado e eficiente, tanto para reguladores quanto para a indústria. Tudo isso ajuda a aumentar a qualidade, a segurança e a eficácia também dos dispositivos médicos em geral. Nas sessões anteriores, nós ouvimos como é importante ter essas normas internacionais para essa reliance internacional, como impactam os acordos de comércio, e também como atividades diferentes que estão sendo feitas pelas organizações em relação à harmonização de normas está acontecendo. Hoje nós vamos ouvir do Brasil, Colômbia, México e Peru, seus corpos de normatizações, e nós vamos ouvir qual é a opinião deles e o seu ponto de vista, tudo que eles têm para compartilhar conosco hoje. Em geral, nós gostamos muito, estamos muito felizes de trazer esses webinars como parte do projeto de convergência regulatória. Essa série de webinars é sempre muito útil e tem muito impacto também. E é melhor quando todos que estão participando estão engajados na conversa. Então, pedimos para que vocês tragam suas perguntas, seus comentários, compartilhem suas experiências durante a parte de Q&A também. E com isso, agora eu vou passar novamente para a Sandra, para o resto do programa. Obrigada.
Obrigada, Catherine. E agora, Corey, fique à vontade para iniciar e moderar a nossa sessão. Muito obrigada. Obrigada, Sandra, e obrigada pelo convite. Eu vou passar agora para o espanhol. Então, se você precisar, passe para a interpretação. Bem-vindos a todos. Bom dia, bem-vindos todos. Muito obrigada por me convidarem para moderar esta sessão. Muito relacionada a esta sessão com os organismos que farão as apresentações hoje, o objetivo da sessão é proporcionar as perspectivas a partir do ponto de vista da normalização, como os reguladores e a indústria desenvolvem e utilizam normas voluntárias consensuadas intencionalmente com a finalidade de pôr em prática a confiabilidade regulatória, a convergência regulatória, facilitar a fabricação e aprovação de dispositivos médicos de qualidade, interoperáveis, eficazes, acessíveis para os sistemas de saúde e também acessíveis para os pacientes nas Américas. Como Catherine já mencionou, nós ouvimos nas sessões anteriores estas sérias boas práticas regulatórias que requerem o uso da norma, referências internacionais para alcançar regulações que facilitem o acesso à população aos dispositivos médicos e garantir o cumprimento dos compromissos legais internacionais de todos os países membros da Organização Mundial do Comércio, bem como os benefícios da Organização Mundial da Saúde, neste mesmo sentido. O Programa de Normas e Avaliação da FDA dos Estados Unidos, para quem este modelo resultou de maior benefício quando comparado ao que implicava regulações com requisitos nacionais. Na sessão anterior, conhecemos também o papel dos organismos desenvolvedores de normas nas diferentes áreas que a própria diversidade dos dispositivos médicos requerem para alcançar objetivos de qualidade, segurança e desempenho, dando lugar às vozes de todos os atores envolvidos. Nesta terceira sessão, conheceremos os objetivos e dinâmicas de operação dos organismos nacionais de normalização do Brasil, Colômbia, México e Peru e a forma em que seu trabalho ajuda a avançar na convergência regulatória. A possibilidade de aplicação efetiva de Reliance depende do papel dos organismos nacionais de normalização, dado o papel que desempenham para tornar realidade o uso das normas internacionais como base para as regulações locais. A confiança entre reguladores sobre as decisões tomadas por seus pares é alcançada de forma mais efetiva quando os quadros regulatórios têm uma base comum nas normas internacionais. Alcançar a incorporação das normas internacionais na regulação não implica apenas o cumprimento de uma obrigação internacional de cada país, que, embora seria em si suficiente, é facilitada quando existe a confiança dos reguladores e dos fabricantes nos critérios que se estabelecem nas normas para garantir a qualidade, segurança e desempenho dos dispositivos médicos. Então, com esta introdução e conhecendo o objetivo da nossa sessão, eu vou apresentar nosso primeiro painelista, Jorge Cajazeira, que tem PhD em Administração pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, do Brasil, é presidente mundial do comitê que elabora as normas ISO de responsabilidade e florestas sustentáveis, atualmente é líder de assuntos internacionais da ABNT, e professor titular da Universidade Estadual da Bahia. Jorge, bem-vindo. Você tem 10 minutos para fazer a sua apresentação. Jorge, seu microfone está silenciado. Eu peço desculpas, muito obrigado pelo convite.
Eu estou falando aqui em nome da ABNT sobre a situação no Brasil com relação à normatização e com foco, claro, em dispositivos médicos. Eu vou falar em português, é o meu idioma, então eu peço que vocês liguem a tradução em espanhol ou em inglês para acompanhar a minha fala. Letícia, pode colocar os slides? Eu não estou vendo. Sim, eu já estou providenciando. Just waiting for my slides. Aguardando os meus slides. Perfeito. O próximo, por favor. No se ve en presentación completa las diapositivas. Acho melhor, talvez, assim mesmo. Às vezes, passar os slides completos fica complicado. Vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho sobre a ABNT. A ABNT é uma organização de 1940, bastante consolidada. Ela fez parte da primeira reunião mundial que criou a ISO. Então, a ABNT e a ISO estão juntas desde o primeiro momento. A ISO é de 45, um pouco depois, e a ABNT já participou logo na criação da ISO. Ele é uma organização privada, não é uma organização do governo, porém, ela não tem caráter de lucro, né? É o único fórum brasileiro de normalização reconhecido pelo governo brasileiro, né? Representa o Brasil na ISO, na IEC, no Copant, na AMN, e ela além de ser responsável pela elaboração das normas brasileiras, as NBRs, também certifica produtos, serviços, sistemas e selos ambientais, né? É signatária do Código de Boas Práticas de Padronização do WTO. Eu quero dizer, basicamente, que, e pode ver o próximo slide, por favor, que a ABNT ela está num contexto mundial. O Brasil é um país com larga tradição de exportadora. Por isso mesmo, para nós, a parte de reconhecimento e entendimento mútuo com os nossos países irmãos, especialmente a ISO, é fundamental para que o Brasil sobreviva e persista no mercado internacional de negócios. Pode ver o próximo, por favor, Letícia. Já aparece? Aparece só o primeiro slide. Teria que passar para o número 3. Mil desculpas, eu estou tendo alguma dificuldade aqui, só mais um minutinho. Creio que iremos assim. Aparece tá agora? Então, assim me está desculpe. ótimo. Uhum. Não, está ótimo assim. Bom, vamos lá. Esse slide é para mostrar efetivamente o caráter internacional da ABNT, né? Cerca de 30% das normas brasileiras são normas totalmente integradas com as normas ISO, né? Ao todo, nós temos no Brasil cerca de 300 mil documentos no nosso catálogo. Isso inclui também
documentos que nós temos acordo de cooperação, como, por exemplo, a ANSA dos Estados Unidos, ou praticamente todos os organismos sul-americanos. Ou seja, na ABNT hoje existem 232 comitês e todos eles trabalham com base em normas internacionais, né? Mais um, por favor. Aqui um pouco da necessidade que nós temos aqui na ABNT de adaptação a esse mundo cada dia mais mutante, né? Vê o próximo, por favor. Nós entendemos que a atual situação mundial em relação a comércio, a negociação, é baseada em 4 grandes vetores. A volatilidade, as coisas são inesperadas, são surpresas, a incerteza, a complexidade, cada vez mais a necessidade de interconexão com o mundo é importante e a ambiguidade, as relações não estão claras. Eu cito aqui, por exemplo, a situação da pandemia do Covid nos últimos 2 anos, nos quais o mundo teve que rapidamente se integrar em termos de vacina, em termos de uso de máscaras, em termos de respiradores. Houve uma necessidade eminente e, mais uma vez, a normalização foi fundamental para que as vacinas que vieram tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, para, por exemplo, o Brasil, tivessem a aceitação da Anvisa. Isso tudo são baseadas em práticas e regulamentações internacionais. Então, a necessidade de adaptação e de correlação com as normas mundiais, ela não é nem mais uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência dos países que exportam. Mais um, por favor. Bom, aqui é uma brincadeira. Se você me dá os limões, né? Vê o próximo. Nós fazemos uma limonada. Isso é o que se diz no Brasil. Na verdade, fazemos uma caipirinha, porque botamos um pouco de cachaça e de açúcar e mexemos junto esse drink maravilhoso. Mas os ingredientes da limonada, no momento em que vivemos, para nós significa uma interrelação entre simplificar práticas, inovar processos e participar cada dia mais do mundo digital. Isso, para nós, é o que se chama de resiliência, ou seja, a capacidade de adaptação do mercado brasileiro, sempre com base em regulamentações aceitas mundialmente. Mais um. Enfim, a adaptação mais a habilidade é que permite que a gente consiga viver nesse mundo de completa mudança a cada instante. Mais um, por favor. Quais são os grandes desafios que a ABNT tem nessa relação de troca e de acompanhamento com os padrões mundiais? Primeiro, devido à pirataria e devido à disponibilização de documentos de PDF, evidentemente que o nosso faturamento caiu, né? Caiu em função, e também, evidentemente, a de venda de norma, né? O que torna mais importante o engajamento de stakeholders e o entendimento das práticas internacionais de mercado. O nosso presidente ele tem brigado e buscado o Brasil assumir liderança na ISO, de modo que a gente tenha cada vez mais a internalização e o entendimento das regulamentações, com esse framework completo de normalização. Isso não é fácil, porque para você ter participação internacional precisa de experts que falem inglês, que se comuniquem bem em outro idioma. É uma eterna busca, mas essa é a estratégia do nosso presidente. Mais um, por favor, querida. No Brasil, isso é fundamental para entender essa questão do medical devices e o reconhecimento internacional. Houve uma modificação em 2020 por meio de um decreto presidencial 10.229, né? O que é que ele diz? Ele diz que, em falta de um padrão nacional, vale a norma ISO.
Ou seja, está dizendo basicamente menos normas, menos leis e mais normas, mais aceitação voluntária. Essa é a estratégia do nosso governo federal, é buscar cada dia mais a aceitação de normas e, assim, reduzir a necessidade de leis no Brasil. O Brasil é um país que tem muita legislação. E isso vai ser obtido, a estratégia é aumentar o parque de normas mundiais. Mais um, por favor. Resumindo aqui os princípios que estão guiando a internacionalização da BNT, né? Força nos comitês técnicos, inovação dos produtos, mudanças digitais, normas digitais, o tal dos SMART da ISO, né? As normas que são feitas para a máquina, não para as pessoas. Na medicina, isso é uma coisa importantíssima, as cirurgias virtuais, as técnicas de cirurgia feitas remotamente, vai requerer um tipo de norma diferente, uma norma feita para as máquinas. Isso é uma coisa que a BNT tem se preocupado, e o mundo também, por meio das normas SMART da ISO. Cada vez mais buscar a participação das partes interessadas e a integração da gestão operacional da BNT com a ISO, com os TCs, com os Technical Committees. Esses são os princípios norteadores da normalização nessa geração do nosso presidente. Mais uma, por favor. Se não me engano, é a penúltima. A BNT, no sentido de aumentar a velocidade das práticas, ela criou um processo chamado Prática Recomendada, que permite que as normas sejam produzidas em mais tempo. Aliás, estamos brigando na ISO para que as normas tenham redução. 3, 4 anos não é mais aceitável para ter um padrão mundial. Nós precisamos reduzir esse tempo. Na época da pandemia, por exemplo, todo o arsenal de normas para higienização, álcool gel, uso de máscaras, todo esse arsenal foi feito em tempo reduzido de normas brasileiras, claro, inspiradas nas normas internacionais. Da importância dessa reunião e desse debate. Para terminar, cadê, Letícia? Pode passar mais uma? Reafirmar o nosso propósito, certo? Em termos mundiais, criar confiança, criar disciplina e entendimento, isso cria confiança, daí esse fórum ser tão importante, promover o diálogo. As organizações, quem se engaja não são as empresas, são as pessoas. Então, o engajamento de pessoas é fundamental, né? As normas do Medical Device são fundamentais para o benefício da sociedade e achamos que as normas trazem estabilidade a esse mundo tão mutante, né? E, para concluir, um pouco do nosso jargão da ISO, que nós adotamos no Brasil integralmente, né? One standard, one test, accept anywhere. Muito obrigado, thank you, muitas gracias. Muchas gracias, Jorge, por darnos este gran pantallazo sobre el trabajo de un organismo. Muito obrigada, Jorge, por este panorama sobre o que a BNT faz em nível internacional e sua relação com os organismos internacionais. Agora nós vamos apresentar, continuando com o Brasil, Humberto Tiburcio, que é coordenador do Grupo Mineiro da Qualidade no Laboratório, é professor do curso de especialização em Gestão de Laboratórios, GQML, e gerente do comitê da ABNT, do comitê CB36. Humberto, bem-vindo. Não esqueça que o senhor tem 10 minutos. Obrigado pelo convite ao ABNT CB36 para trazer aqui a sua contribuição no que concerne a normalização no nosso setor. O nosso setor é laboratórios clínicos e produtos para diagnóstico in vitro. Nós temos um escopo dentro da ABNT, que é a normalização referente a requisitos, terminologia,
métodos e generalidades no que concerne a gestão e garantia da qualidade, a procedimentos e desempenhos analíticos, a segurança no laboratório, biológica e da informação, a sistemas e materiais de referência e equipamentos associados à nossa atividade profissional, não é? Obviamente, associados a laboratórios. O ABNT CB36 é de 1998, e ele vem aí nessa mesma condição que nós ouvimos do Jorge, é um dos cofundadores do ISO TC 212. Estivemos desde antes do começo do ISO TC 212. E a nossa referência internacional, portanto, é esse comitê técnico da ISO TC 212. Eu vou trazer para vocês aqui algo mais relacionado ao que é, ou pelo menos ao que estamos fazendo, na tentativa e consequente sucesso do qual eu vou falar. Não vou falar dos insucessos, porque eu sei que seremos arguídos dele, então primeiro eu vou falar somente dos sucessos. Na reviravolta, ou na mudança, ou na proposta de que nós tenhamos solução para as nossas dificuldades, e não dificuldades sem soluções. Nós temos 3 grandes dificuldades na normalização técnica no Brasil, referente ao setor de diagnóstico in vitro, seja laboratório, seja produtos. A primeira dificuldade é como aumentar a participação. Isso é, processos voluntários, poucas pessoas, correm-se sérios riscos dessas normas serem reflexos de poucas visões, e o que pode não ser bom. A outra dificuldade que nós estamos tendo sucesso no enfrentamento dela é como melhorar o conteúdo das normas. Existem normas que, obviamente, todos aqui presentes sabem que o conteúdo de uma norma é a essência da norma. Então, se a gente não tem condições de propor melhoria de conteúdo de uma norma, a chance dela ser esvaziada e de ter aderência é pequena. Ela pode tornar-se obrigatória, que as pessoas não seguem. Né? O que fazem as pessoas seguirem uma norma não é só o fato dela ser obrigatória, ou ser compulsória, ou ser voluntária, é o ganho que a pessoa tem com o conteúdo da norma. Como é que ela aplica isso no seu laboratório? E a terceira dificuldade que nós encontramos e estamos enfrentando com sucesso é o balanço entre nacionalização de normas ISO contra normas brasileiras. Isso é muito importante porque as normas ISO possuem um processo todo separado, todo próprio, e exige, às vezes, das pessoas mais dedicação, mais compromisso, principalmente com relação à data para votação, para a data de manifestação, e pelo menos aqui no Brasil, compromisso não é algo assim que as pessoas são muito afeitas a ele. Não? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos do que fizemos, que eu posso dizer a vocês que foi um sucesso e que está sendo, e que está contribuindo para solucionar essas dificuldades que já não existem mais. Bom, a primeira atividade que nós desenvolvemos para aumentar a participação e melhorar o conteúdo e equilibrar o balanço entre nacionalização e normas brasileiras foi a criação de um mecanismo de pesquisa eletrônica com os usuários das normas, isso é, laboratórios e fabricantes de produtos ou serviços. Nós promovemos, até o momento, 3 rodadas de pesquisas. A primeira foi sobre o exame de urina, visto que nós desenvolveríamos uma norma sobre isso, e esses dias agora ela chega à última reunião e será colocada aqui em consulta nacional, e que envolve também vários produtos para diagnóstico in vitro e agentes reguladores, né? Como no caso nosso aqui, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e até mesmo os nossos conselhos profissionais. Né?
Qual é o sucesso disso? É que nós podemos conhecer, por intermédio de um questionário, aliás, em 2 questionários, a opinião de mais de 400 laboratórios de todos os estados. Nós somos 27 estados aqui, o que seriam as províncias aí em alguns outros países. Mas todos, não ficou um estado que não houvesse manifestação. Laboratórios de pequeníssimo porte, às vezes com 3 funcionários, há laboratórios enormes, 2.000, 3.000 funcionários. Então, este mecanismo possibilitou termos um conhecimento bem melhor, pré-norma, acerca de processos, procedimentos, validações, sistemas de qualidade, gestão de qualidade, e subsidiou enormemente a elaboração desta norma. Para este fim, nós fizemos 2 pesquisas, e cada uma delas contou com mais de 400 pessoas, 400 laboratórios respondendo. Depois fizemos o mesmo modelo de pesquisa, mas com conteúdo obviamente diferente, para a questão do exame parasitológico das fezes. Aqui no Brasil, um dos 5 exames mais feitos no país inteiro, mas um descaso que a gente sabe, pelo menos aqui a gente soube de coisas assim que nos deixou para lá de preocupado com a confiabilidade e com a credibilidade nos resultados. E agora, nessa semana, nós estamos terminando, nessa tarde de domingo, nós terminamos aqui a primeira pesquisa nacional do exame do hemograma, que é um dos 3 mais feitos no Brasil. E vamos ver o que vamos encontrar. Então, esse aí foi uma forma de propor soluções para dificuldades que tínhamos. A outra forma foi levar à BNT a proposta, e que foi acolhida, e foi designada a formação de um grupo técnico dentro do Conselho Deliberativo, do Conselho Técnico da BNT. Isso é, o Conselho Técnico da BNT é um órgão que reúne as representações de todos os comitês brasileiros. E nós fizemos uma proposta de que fosse estabelecido condições para a valorização da participação das pessoas nas comissões de estudo. Então, está em andamento essa atividade, e em breve nós teremos aí a BNT oferecendo a todos os comitês brasileiros e a todas as pessoas que vão lá condições de reconhecimento por este trabalho voluntário. Não basta agradecer, não basta enviar um e-mail solicitando a contribuição da pessoa. Nós precisamos de mais. Se queremos cabeças pensantes, se queremos que nós tenhamos as inteligências trabalhando a favor da normalização, nós temos que ir no retorno, na reciprocidade. Então, isso tem dado um resultado muito grande, porque nós temos, neste grupo de trabalho da ABNT, que está preparando a retribuição, a valorização da participação, nós teremos a oportunidade também de distribuir para todos os interessados. E, finalmente, mas por isso não é mais ou nem menos importante, nós temos também o estreitamento das relações com os fabricantes. Cito o exemplo aqui, presente entre nós, o caso da Letícia, que, por intermédio de uma entidade brasileira aqui, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, iniciaremos aí, este ano, 2 trabalhos na nacionalização de normas. Uma delas é a ISO 15197, que é a norma que trata do glicosímetro. Nós temos no Brasil aproximadamente 11% da população brasileira diabética. É uma norma de um grande impacto. Então, essas são as nossas atividades em prol de que a normalização se aproxime da utilidade para as pessoas, se responda a demandas de órgãos reguladores, mas, fundamentalmente, ela leve segurança aos nossos pacientes. Então, essa é a contribuição que eu queria trazer a vocês aqui, do ponto de vista do ABNT CV36. Eu não fiz... uma pessoa fez a pergunta aqui, mas eu não fiz a apresentação
do que eu tratei, mas se vocês precisarem, eu posso fazer um escrito disso e enviar. Perfecto, muchísimas gracias, Humberto, por esta presentación y introducir. Perfeito, muitíssimo obrigado, Roberto, por introduzir-nos no trabalho da ABNT CB36. E lembrando, se vocês têm perguntas para os palestrantes, vocês podem utilizar a ferramenta que há perguntas e respostas. Temos uma pergunta que vários dos palestrantes podem ir respondendo por escrito no chat, porque ela é bem longa. Agora vamos passar para a Colômbia. Aqui nos acompanha Andrés Hernández, que é médico, líder de normatização para o setor da saúde, ciência, tecnologia e inovação da ICONTEC, que é o órgão da Colômbia, participando como líder para ISO dispositivos médicos, laboratórios clínicos e biotecnologia em saúde. Pelo currículo que você tem, eu acho que Andrés seria uma pessoa idônea para responder a pergunta sobre se existem normas para dispositivos médicos como seringas, luvas e outros equipamentos biomédicos e quais são as referências internacionais, ISO, ASTM. Andrés, você tem 10 minutos. Muito obrigado. Saudações a todos, obrigado pelo convite e por poder compartilhar algo com vocês que nós fazemos na Colômbia relacionado à normatização técnica. Com relação à pergunta de forma breve, existem normas técnicas internacionais em cada país, dependendo da pergunta da pessoa, do país correspondente, mas vão encontrar, já traduzido no idioma, ou a norma ISO ASTM. Nesses países se encontram por critério de busca e é muito simples. Uma dica fácil para encontrar essas normas é colocar o código ICS, que é um código internacional para todos os produtos e dispositivos médicos, e aí estarão as subdivisões. Se não, na página da ICONTEC, assim como outros organismos, também está classificado pelo critério de busca dispositivos médicos e aparecerão todas as especificações de produtos e normas disponíveis. Eu vou apresentar nesses 10 minutos como nós fazemos e como vemos realmente o impacto das normas técnicas no setor da saúde, um pouco relacionado e com foco no contexto do que são os dispositivos médicos. Para essa introdução, de forma muito geral, na ICONTEC, que é um organismo nacional de normatização da Colômbia, autorizada sob decreto nacional 1595 de 2015, são mais de 50 anos com normas técnicas, fundamental para o país. Fazemos parte do Subsistema Nacional de Qualidade, que é um conjunto, uma rede realmente de organismos e instituições colombianas que se formaram e se interrelacionam com uma infraestrutura da qualidade para diferentes enfoques, abordagens, temas, e como organismo de normatização faz parte dessa rede. Nós contamos atualmente com mais de 200 comitês técnicos em diferentes setores. Aqui na apresentação, eu coloquei alguns dos comitês mais relevantes do setor de saúde, que de alguma forma tem impacto sobre o setor de dispositivos médicos. Está o Comitê de Dispositivos Médicos, Esterilização, Biotecnologia, Segurança, Gestão, Informação em Saúde, Laboratórios Clínicos. E aqui, o chairman, a presidência, quem está como presidente nos comitês, e isso para mostrar de que forma, através da normatização técnica, procuramos manter e realizar um balanço e uma igualdade de condições para os diferentes atores que participam no processo de normatização. É importante também destacar que alguns desses comitês técnicos de normatização têm participação internacional como membros plenos da ISO, e no caso de informática em saúde, somos membros como observadores no Comitê Informática na Saúde.
a diversidade das partes interessadas, a multilateralidade, essa convergência, essa comunicação entre diferentes partes, realmente nos leva a reconhecer e a obter um processo de necessidades mais detalhado realmente e específico dependendo da necessidade dos diversos atores. Aqui no processo da normatização, eu gostaria de trazer um pouco o relacionamento com a sociedade, que é essa comunicação com essas partes interessadas, para posteriormente fazer uma avaliação de viabilidade. Essa primeira etapa, número 1 e 2, correspondem a essa porta de acesso de entrada para um processo de normatização técnica na Icontec, com uma análise de variáveis que são fundamentais para nós. Primeiro, a necessidade de uma norma técnica, seja por parte dos consumidores, do governo, de entidades, empresas, sociedades ou organizações do serviço público ou privado, ou também academia, para posteriormente fazer uma avaliação de viabilidade, ou seja, tornar viável em termos de estratégia e alinhamento que tem essa necessidade normativa com uma estratégia nacional de normatização. Recentemente, lançamos a plataforma eConecta, da Icontec, que é uma plataforma de normatização na qual realmente permite aos usuários e partes interessadas contar com informação em tempo real sobre o processo de desenvolvimento normativo, e nessa plataforma está essa participação interativa que permite que os usuários e as partes interessadas possam se comunicar de forma direta conosco, e isso permitindo uma comunicação bilateral que garante a participação ativa no processo de normatização. Essa plataforma contempla todos os setores. Obviamente, o setor de saúde tem o seu microsite, onde estão todas as informações do que está ocorrendo em termos de normatização técnica. Já em termos do que ocorre com normas técnicas para dispositivos médicos e tecnologias em saúde, como eu mencionei inicialmente, nós fazemos um processo que está marcado nas necessidades do setor, a viabilidade realmente que seja viável para nós poder realizar e elaborar um documento normativo, e que essas necessidades possam ser no âmbito externo, que são solicitações de normatização de empresas, de fabricantes, comercializadores, o governo, que aqui tem um papel muito importante quando solicita documentos técnicos, é realmente o que ocorre normalmente na comunicação que nós temos com o organismo, o Ministério da Saúde. E nós também temos uma participação muito importante no desenvolvimento dos documentos normativos e fizemos uma subclassificação de um conjunto tão grande que são os dispositivos médicos para poder chegar e abarcar tudo que envolve falar de dispositivos médicos. Aqui eu devo destacar que nós temos trabalhos na equipe de equipamentos biomédicos, outros de produtos de uso hospitalar, ou de acordo com a regulação nacional, que não são considerados dispositivos médicos, mas que são produtos de uso hospitalar. Em termos também de tecnologia em saúde, contamos com o que está relacionado a software, quando está classificado como dispositivo médico, por isso essa diferença, e também em termos de prestação de serviços em saúde, todo o contexto relacionado à biotecnologia, reativos de diagnóstico in vitro e, de forma muito recente, o que queremos chegar a alcançar, que é o setor de biobancos, toda a tecnologia e, obviamente, os dispositivos e equipamentos biomédicos relacionados ao setor de biobancos. Atualmente, contamos com mais de 400 normas técnicas publicadas para o critério de dispositivos médicos. Nossa contribuição como Icontec para a regulação colombiana construiu realmente um caminho para fomentar o uso das normas técnicas com algumas condições e alguns ajustes que, com o tempo e a experiência,
pudemos dar um suporte regulatório através da normatização. Em termos de dispositivos médicos, contar com adoções idênticas internacionais abre portas para esse caminho realmente, porque nós estamos criando normas que são idênticas à ISO, à STM ou outros, garantindo essa equivalência na tradução em espanhol, com os mesmos requisitos técnicos, e participar nos comitês internacionais para dispositivos médicos, biotecnologia. Isso tudo permite que os comitês tenham informação atualizada e possam participar na construção da norma técnica internacional até o processo de fabricação. Por isso, o caminho ficou mais curto para nós quando a Colômbia iniciou o processo de adoção internacional, porque o comitê já vinha participando previamente desses comitês na constituição do próprio documento. Interação com o governo, a indústria, a academia, com os comitês técnicos, realmente se traduz em contar com a oportunidade de obter respostas, confiança, aplicabilidade desses documentos normativos, e encontramos um benefício muito importante para nossos fabricantes nacionais, a globalização dos mercados através de normas internacionais. Nós, como casos de sucesso, ou melhor, boas práticas, no desenvolvimento de documentos normativos é a interação entre os comitês técnicos e como as diversas partes interessadas, quando elas se reúnem e participam conjuntamente com o governo, existe um ponto de convergência para que haja comunicação entre as necessidades setoriais da indústria e no quadro de dispositivos médicos do governo. Assim, nós avançamos de forma importante. Hoje já contamos com todos estes documentos adotados em diversos campos. Ventiladores mecânicos foi um exemplo importante para nós, toda a questão relacionada a point of care testing, métodos de ensaio, muito útil para a agência regulatória. Aqui temos um exemplo para terminar. Nós, na pandemia de Covid-19, o Icontec, em seu papel social, tem um site disponível para consulta, uma lista de normas técnicas para dispositivos médicos e reativos para teste. Assim, apoiamos a indústria para a prestação de serviços de saúde e avançar nas normas técnicas com benefícios em termos de globalização, segurança do paciente e comercialização de produtos e dispositivos médicos. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigada, André, pela apresentação. Nós temos duas perguntas aqui relacionadas ao que você mencionou, mas também sobre o que vão tocar os seguintes painelistas. Karime Dias diz: eu trabalho numa entidade reguladora da Colômbia, conheço no meu país as normas e gostaria de saber como é nos outros países. Nós já ouvimos Brasil, vamos ouvir México e Peru. Luiz Eduardo Castanheda, sobre a adoção de normas internacionais para os softwares considerados dispositivos médicos. Que normas foram homologadas para esse fim? Não sei se você pode responder ou vamos respondendo mais para frente. Olha, Core, eu acho que deveríamos avançar. Então, como nós temos no Comitê de Informática vários documentos informativos, o mais importante é o relacionado à telemedicina, que na Colômbia já está disponível, e aí daí saem uma série de documentos de informática em saúde sobre software. Perfeito, muito obrigada. Agora vamos passar para o México e vamos apresentar Emeterio Moço, que é engenheiro com mestrado em telecomunicações no Instituto Tecnológico de Estudos Superiores de Monterrey.
Como especialista em normalização e padronização, representou o México em vários fóruns, como o ISO, IEC, Comissão de Códex Alimentares, coordena diversos grupos de trabalho de padronização, normalização e avalua a conformidade no México com a Comissão de Comércio Exterior da Secretaria de Economia. Atualmente é diretor de normalização para a indústria de manufatura leve da Direção-Geral de Normas da Secretaria de Economia. Emetério tem a palavra. Obrigado, Core. Bom dia a todos e todas. Para mim é uma honra estar neste fórum, nesta mesa redonda. Nós, como elaboradores de normas técnicas, se for possível projetar a minha apresentação, senão eu mesmo posso fazer. Se você me der um segundo, nós vamos projetar. Enquanto isso, eu posso comentar que a Direção-Geral de Normas é a entidade reguladora, elaboramos normas em alguns casos. Neste sentido, as faculdades que nós temos para fazer regulações técnicas ou normas oficiais mexicanas, como chamamos no país, têm o objetivo de salvaguardar a vida humana e proteger a saúde e os objetivos legítimos de interesse público. Nós temos no México uma nova lei de infraestrutura de qualidade que nos permite harmonizar com as normas internacionais. Como ouvimos dos nossos colegas, tanto do Brasil quanto da Colômbia, a harmonização é a base para a criação de normas e para a DGN, para a criação de regulamentos técnicos. Nesta apresentação, nós criamos uma pequena agenda para mostrar o quadro legal. Esta é a agenda, muito obrigado. Eu vou falar, então, de 6 pontos, basicamente. O quadro legal, a harmonização internacional, quem são as autoridades normalizadoras e que normas de dispositivos médicos nós temos hoje. Também vou falar um pouco de uma proposta de norma oficial mexicana para equipamentos eletromédicos. Meu colega Luiz Ivan vai dar mais informação sobre a elaboração das normas. Eu vou focar na parte das regulações técnicas ou normas oficiais mexicanas. O marco, o quadro legal, como vocês sabem, devido ao aumento internacional no intercâmbio de mercadorias, é importante contar com sistemas alfandegários harmonizados para facilitar o comércio internacional. O México identifica, fiscaliza, verifica, controla a entrada e saída desses produtos e os demais países têm o direito de aplicar medidas para alcançar esses objetivos legítimos de interesse público, que todos sabemos que as entidades reguladoras de cada país emitem regulações para proteger a saúde, o meio ambiente, e também beneficiar o comércio de mercadorias. O México, através de suas normas oficiais, conhecidas como regulamentos técnicos, estabelece os requisitos de segurança e qualidade que tanto os produtores nacionais quanto os importadores devem cumprir. Seguinte slide. A Lei de Infraestrutura da Qualidade foi publicada em 2020, já entrou em vigor, estamos numa etapa de redação do regulamento e em seu artigo 64 estabelece que quando um produto ou serviço deva cumprir uma norma oficial mexicana, seus similares a serem importados devem cumprir também com essas especificações e demonstrar o cumprimento no ponto de entrada no país. Então, é relevante que, à medida que esta regulação técnica seja harmonizada com as normas internacionais ou estrangeiras, o comércio dessas mercadorias possa ser beneficiado. A Lei de Comércio Exterior do México estabelece regras para identificar as frações tarifárias
vendo que norma oficial mexicana deve cobrir o ponto de entrada ao país. E a Secretaria da Economia determina, de acordo com o risco, que normas oficiais mexicanas devem ser cumpridas no ponto de entrada ao país. Esse é um conceito novo da Lei de Infraestrutura e Qualidade, que faz uma análise de risco para ver que normas oficiais mexicanas devem ser exigidas em cada ponto de entrada. Apenas 80 dessas normas exigem pontos de entrada no país. Temos um leque enorme para cobrir as normas que não são exigidas e devemos contar com infraestrutura para dar certeza aos importadores no México. Seguinte slide. Vou falar agora sobre o que a Lei de Infraestrutura da Qualidade do México estabelece para a harmonização internacional. Já ouvimos que Brasil e Colômbia têm um grande trabalho realizado nos comitês internacionais para poder harmonizar paralelamente com suas normas técnicas. O México também. Não somos uma exceção. E na Lei de Infraestrutura da Qualidade, estabelecemos que é possível fazer acordos de equivalência ou acordo de reconhecimento mútuo ou aprovar a celebração desses acordos com outras autoridades ou organismos de avaliação, segundo possa corresponder. Então, podemos celebrar esse tipo de reconhecimento. A lei estabelece também que deve-se participar no âmbito de sua competência e opinar sobre a elaboração das normas internacionais. Isso é relevante porque tem relação com que tipo de organização internacional de normalização o governo mexicano vai reconhecer. É uma coisa que estamos trabalhando, porque é muito importante distinguir entre o organismo internacional ou estrangeiro, do ponto de vista da lei do México. Também as autoridades normalizadoras, elaboradoras desses regulamentos, devem procurar políticas públicas que contribuam para a modernização desse sistema no México, lembrando que é importante participar na elaboração das normas internacionais. A Secretaria poderá também opinar sobre essas normas internacionais. Temos um comitê mexicano para a atenção da ISO e, nesse sentido, organizamos, de acordo com a nova lei, todos os sujeitos facultados a normalizar, que eles possam participar nos trabalhos da ISO. Ele congelou. O México foi membro fundador nos anos 40 da ISO também, como a BNT. Devemos observar o Código de Boa Conduta, que também vamos mencionar aqui, para levar em consideração os termos da Organização Mundial do Comércio, no que respeita às normas para facilitar o comércio internacional. Então, como vocês podem ver, esta lei leva muito em consideração o trabalho internacional e a harmonização, junto com a participação nessas normas internacionais. Próximo slide. Quais são as autoridades normalizadoras no México? São 22 autoridades, vocês podem ver aqui na tela, a Secretaria da Economia, que encabeça a infraestrutura de qualidade, e diversas autoridades normalizadoras como Senacica, Secretaria do Meio Ambiente, do Turismo, Marinha, e COFEPRIS, que é a autoridade do México, reguladora, responsável por emitir os regulamentos técnicos sobre dispositivos médicos em particular. Como vocês podem ver, são várias autoridades normalizadoras, que, baseado numa análise de risco e de proteção dos objetivos específicos de interesse público do México, emitem essas regulações.
e a lei deve harmonizar com normas internacionais. Vou passar agora concretamente no próximo slide a estas normas oficiais mexicanas de dispositivos médicos. Atualmente temos 2 emitidas pela autoridade COFEPRIS contra riscos sanitários. Temos a NOM 137, que regula a etiquetagem dos dispositivos médicos. Essa norma é de 2008 e declara, em concordância com normas internacionais, uma harmonização com a norma EN 980 de símbolos gráficos para o uso de dispositivos médicos, e a lei estabelece uma revisão sistemática dessas normas técnicas e as autoridades deverão atualizar em função da tecnologia, da criação de novas normas internacionais e etc. Temos também a NAM 241, que se relaciona com boas práticas de fabricação de dispositivos médicos. Em concordância com normas internacionais, estabelece um grau parcial de concordância sobre a ISO 13485 e com a 14969, que foi retirada, já não está mais disponível, portanto, a autoridade normalizadora deve levar em consideração essas atualizações em nível internacional, que tem a ver com o processo de fabricação de dispositivos médicos, levando em consideração o enfoque de gestão e harmoniza com a norma 9001 contra riscos sanitários. No seguinte slide, eu vou falar sobre a Direção Geral de Normas, o que está revisando atualmente. Vamos fechando, Emetério? Sim, obrigado. Neste caso, gostaria de mostrar que estamos revisando uma proposta de norma oficial mexicana para equipamentos eletromédicos, que nasce nos grupos de trabalho de modificação da NOM 03, sobre requisitos de segurança elétrica, e nesse grupo de trabalho foi manifestada a necessidade de adaptação desta norma, levando em consideração as normas internacionais, NICE e ANSE, que têm um grau de concordância modificada em relação à IEC 6001, parte 1 e parte 2, e também com a 60601, estão trabalhando nesta revisão de proposta, e a COFEPRIS também. Vamos para as conclusões. Atualmente não temos norma que regule a segurança elétrica e eletrônica dos dispositivos médicos, portanto, avaliaremos nos próximos meses esta questão. Normalmente, no ponto de entrada ao país, é solicitada a demonstração do cumprimento de uma norma NOM 001 sobre aparelhos eletrônicos, não propriamente dispositivos médicos. A Secretaria de Economia mostrou interesse de colaborar conjuntamente com o COFEPRIS para identificar a necessidade de modificar essa norma para garantir a segurança do equipamento e dos pacientes. E temos uma colaboração para revisar dispositivos eletromédicos. Estamos avaliando também a proposta de NOM para equipes eletromédicos. Eu fico por aqui. Se houver algum comentário, estou à disposição. Muito obrigada, Emetério, por sua apresentação e por nos contar como funciona a infraestrutura de qualidade no México, com a nova lei, como está funcionando. Tem uma pergunta para você, da Pilar Rivera. Bom dia. Pergunta para o doutor Emetério: o que significa ter um grau parcial de concordância da norma 241 com a ISO 13.445? Não sei se você quer responder ao vivo ou por escrito.
Obrigada, Cori. Sofia, obrigada pela pergunta. É o grau de concordância modificada, que estabelece os graus de concordância internacional. Nesse grau de concordância, devemos analisar as desviações técnicas, mas nessa norma, norma 137, que é de 2008, na lei anterior, não estabelecíamos grau de concordância, mas tem a ver com o compromisso internacional de identificar as desviações técnicas em relação à norma internacional, que não seja idêntica. Significa isso. Muito obrigada. Bom, vamos continuar então com o México, apresentando o Luiz Ivan Hernández, que é engenheiro elétrico do Instituto Politécnico Nacional do México, com especialidade em potência, tem diploma em eficiência energética, 25 anos de experiência em regulações técnicas em nível nacional e internacional, colabora atualmente com a Associação de Norma ANSE, como diretor de normalização. Luiz Ivan é membro da CANENA também, Conselho de Harmonização de Normas Eletrotécnicas das Américas, e participa na FINCA, Fórum de Comitês Internacionais IEC das Américas, é coordenador do Grupo Focal do IEC em Coban, e subcoordenador do Comitê Técnico 152 sobre Eficiência Energética e Energias Renováveis do Copan. E ele participa também internacionalmente como membro do time da IEC e é membro da Joint Direct Maintenance Team da IEC e ISO. Luiz Ivan, bem-vindo, você tem a palavra. Obrigada, Cori, bom dia a todos. Muitíssimo obrigado pelo convite para compartilhar a experiência da ANSI em termos de equipamento elétrico de uso médico. Nós, na apresentação, vamos ver como equipamento elétrico de uso médico dentro do contexto nacional, no suplemento de dispositivos médicos ativos, basicamente. E dentro do contexto nacional e como utilizamos também no esquema internacional. Sem dúvida, é importante conhecer tudo o que se realiza na região e especialmente no México, como estamos falando de regulamentos que já falamos na apresentação, vimos na apresentação do Emetério, vamos ver agora a parte de normatização técnica. Bom, para esta apresentação, considerando que temos um tempo reduzido, vamos ver basicamente a Lei de Infraestrutura da Qualidade, que o Emetério já comentou, mas principalmente aqueles que já conhecem o contexto nacional, temos uma mudança e estamos trabalhando com a Lei de Infraestrutura da Qualidade. Isso é basicamente o marco nacional que temos no México para toda a normatização e a parte das atividades e participação internacional, precisamente nessa Lei de Infraestrutura da Qualidade de 2020. Depois veremos as atividades de ANSI em termos de normas mexicanas. É uma das principais mudanças em termos da Lei da Infraestrutura da Qualidade. Eram normas mexicanas, as normas organizadas pelos organismos privados, e agora com essa nova lei serão chamados estándares. E hoje estamos trabalhando como normas mexicanas e assim faremos até ter um registro como organismo nacional de normatização para trabalhar com as normas. E depois o desenvolvimento das normas, que é praticamente o que o Emetério já mencionou, e é uma proposta mexicana para equipamentos elétricos de uso médico e ver como serão as normas. E no futuro, como o Emetério comentou, poderia ser gerado uma norma mexicana precisamente com base nessa proposta. Em primeiro lugar, e para aqueles que não nos conhecem, não conhecem a ANSI, somos um organismo nacional de normatização com
um laboratório de testes, onde avaliamos alguns requisitos para equipamentos elétricos de uso médico. Somos também um organismo de produtos para vários e também autorizados por parte da COFEPRIS para dispositivos médicos, isso tudo dentro de outros serviços. Bien, como les comentaba, en julio de 2020 se publicó la Ley de Infraestructura Foi de la Calidad. publicada, então, a Lei de Infraestrutura da Qualidade, e de acordo com ela, a infraestrutura da qualidade é um conjunto de iniciativas, processos, instituições, autoridades, com pessoas que interagem entre si, incluindo uma política nacional da qualidade, marco regulatório, todos os setores que têm como finalidade proporcionar resultados para o objetivo de interesse público. Desenvolvimento, realização econômica em nosso país. Essa lei estabelece as bases da estrutura da qualidade com o objetivo de buscar a prosperidade, a saúde e o bem-estar da sociedade mexicana. E se define o Marco Nacional para Atividades de Normatização, Padronização. É importante, por exemplo, considerar, com base no estabelecido nessa Lei de Infraestrutura da Qualidade, que quando falamos de normatização, estamos nos referindo basicamente ao desenvolvimento de regulamentos técnicos. E quando falamos de padronização, eu não sei como estão traduzindo, porque uma palavra é a normatização e a outra é a padronização. Quando falamos de estandarização em mexicano, em espanhol, estamos falando das normas técnicas desenvolvidas pelos organismos privados. Então, é importante considerar que é um dos conceitos que estão sendo utilizados na nossa nova Lei de Infraestrutura da Qualidade. E podemos gerar algumas confusões se não consideramos isso. Então, quando falamos de normatização, estamos falando de regulamentos técnicos. E quando falamos de estandarização, estaremos falando basicamente de normas técnicas desenvolvidas pelos privados. É importante destacar que essa lei está em concordância com o estabelecido da OMC e com o estabelecido no anexo 3 desse acordo, com o Código de Boa Conduta para aplicação de normas. É estabelecido que não se deve elaborar regulamentos ou normas que sejam como base, tenha as normas internacionais como base, por exemplo, a ISO. E também a Lei de Infraestrutura da Qualidade estabelece que os regulamentos e padrões têm que estar alinhados com as normas internacionais, por isso são criados os comitês mexicanos. Por exemplo, hoje temos 2 comitês mexicanos, um deles é o ICEM, com as atividades, como o Emetério já mencionou, basicamente para atender os temas relacionados à ISO. Como ANSI, trabalhamos também com o Comitê Mexicano, ambos comitês. Essa é a primeira definição, e estamos falando basicamente de normatização. Como podem ver, é uma definição que temos no México para norma oficial mexicana. Basicamente, quando falamos de norma oficial mexicana no México, estamos nos referindo a um regulamento técnico, ou seja, um documento desenvolvido pelo governo com as autoridades normatizadoras do México, com observação obrigatória. Quem desenvolve esses documentos? As autoridades normatizadoras, e para o tema que estamos vendo hoje, gostaria de destacar as atividades realizadas pela COFEPRIS, que coordenam e desenvolveram a norma da saúde de boas práticas, fabricação de dispositivos médicos. Certamente vários de vocês conhecem já. E na parte de padronização, estandarização, que é o que trabalharemos em ANSI, temos a definição, de acordo com a Lei da Infraestrutura da Qualidade, que é uma norma, um documento técnico com especificações, atributos, métodos de testes aplicáveis para um produto, processo, serviço, bem como
relacionado à terminologia, simbologia, embalagem, etiquetagem, concordações. Esses documentos são reconhecidos na Lei da Infraestrutura como norma mexicana. Agora, com essa nova lei de infraestrutura da qualidade, serão chamados de estándar, de padrão. E é importante mencionar que são documentos que são conhecidos como norma técnica internacionalmente. Quem pode desenvolver, então, esses estándares, esses padrões ou normas? São essas as opções. Eles podem ser desenvolvidos pelos organismos nacionais de padronização, ONI, ou pessoas morais com interesse. Desculpe, congelou a imagem. Aparentemente perdimos a Luis. Sí. Aparentemente, ele se desconectou. Sandra, acho que podemos dar... Ah, sim, retornou. Eu acho que eu caí, verdade? Sim. Só um segundo, vou colocar a apresentação novamente. Eu estava nesse slide. Bom, essas são as 3 entidades que podem desenvolver as normas: organismos nacionais, pessoas morais com interesse e autoridade normatizadora. No México ainda não temos organismos nacionais de padronização, basicamente focadas no desenvolvimento de normas mexicanas. Essa é a estrutura prevista na Lei da Infraestrutura de Qualidade, que certamente teremos esses organismos, pessoas morais com interesse, que poderão desenvolver as novas normas, os novos padrões. E, precisamente, está sendo trabalhado hoje em dia em conjunto com a Direção Nacional de Normas. Esse é o processo no México. E temos hoje em dia para o desenvolvimento das normas mexicanas e o estabelecido um comitê incorporado, ou melhor, integrado com os stakeholders que, num determinado momento, serão beneficiados pelo desenvolvimento do documento ou afetados pelo desenvolvimento de um documento. Eu não vou me deter muito no processo, ele é conhecido no âmbito mundial para o desenvolvimento de normas técnicas. E, basicamente, estabelecemos que deve se enviar uma proposta à consulta pública e, posteriormente, antes de publicar o documento final, com comentários recebidos durante a consulta pública. Bom, no processo está na apresentação para que vocês possam ver e familiarizar-se. Falando das atividades que nós temos em ANSI, temos, hoje em dia, ainda o desenvolvimento das normas mexicanas e para o desenvolvimento desses documentos, de acordo com a lei de normatização, temos um comitê integrado por toda a sociedade, e aqui nesse slide estão as instituições que hoje participam desse comitê, que são basicamente os encarregados de desenvolver todas as normas internas para o setor elétrico, incluindo os equipamentos elétricos de uso médico. É importante mencionar este slide porque aqui, basicamente, temos a pauta para a participação internacional. As pessoas que estão desenvolvendo as normas mexicanas acessam as mesmas pessoas que participam da arena internacional, ou seja, no desenvolvimento das normas ISO e das normas IEC. E nessa participação, com relação à participação da IEC, são 32 comitês, 30 subcomitês e um comitê de sistemas. Dentro dessa participação, temos a participação no comitê técnico 62 e, basicamente, são desenvolvidas
todas as normas IEC de equipamentos elétricos de uso médico. Estamos falando basicamente que são basicamente as normas que estamos adotando em ANSI para esse tipo de produtos, equipamentos elétricos de uso médico. Contamos na ANSI com cerca de 1.000 normas, delas 450 tomam como base os documentos desenvolvidos por IEC, e dentro das 450 normas estão as correspondentes a equipamento médico de uso médico. E temos participação em 6 comitês, 2 subcomitês, e aqui no Comitê Técnico 210, que é precisamente a parte que desenvolve os temas relacionados aos dispositivos médicos da ISO. Das 1.000 normas que temos em ANSI, aproximadamente 100 delas estão precisamente, têm como base a normativa ISO. Com relação à participação internacional, comentava que basicamente em ANSI participamos do Comitê Técnico 62, os números das normas e publicações que temos é muito extenso, estamos falando de mais de 300 normas desenvolvidas precisamente com equipamento elétrico de uso médico, biotecnologias, etc. Na verdade, temos muitos documentos para começar a trabalhar no âmbito nacional e também a participação centrada no Comitê 210, que é um comitê, se eu não lembro, um pouco mais de 30 normas internacionais que consideramos como base para o desenvolvimento das nossas normas. O que eu mencionava com relação aos comitês que são criados e são os encarregados de atender a participação internacional. E, obviamente, conformamos comitês no âmbito nacional, por exemplo, no caso da IEC, temos o Comitê Elétrico Mexicano, onde participam todos os stakeholders relevantes para o setor elétrico no México, e, basicamente, através desse comitê, nós participamos, entre outras coisas, das atividades do Comitê Técnico 62 da IEC de equipamento elétrico de uso médico. E também temos um comitê para atendimento da ISO, como já mencionei, e Emetério também já mencionou. Ele está presidido pela Direção Geral de Normas, que são considerados Member Body, e a nossa participação no Comitê 210. Sobre regulação com base em estándares, em padrões, a regulação estabelece os estándares, padrões como um meio para a regulação. Hoje em dia, temos a norma 003, que basicamente contém mais de 100 normas ANSI, que estão sendo atualizadas constantemente com base nos requisitos da IEC ou ISO correspondentes. E isso permite, quando é publicada uma regulação no México, através dos outros padrões e normas, podemos considerar e atualizar, obviamente, os documentos ou normas mexicanas, ou no futuro, os novos estándares. E a norma 003, que atualmente está em desenvolvimento, há a possibilidade de desenvolver uma norma oficial mexicana para equipamento elétrico de uso médico, e para que isso se concretize, e colocaremos à disposição, como normas mexicanas ou normas técnicas, para esse tipo de produtos. Muito obrigada, Cori, e estou disponível para as perguntas. Muito obrigado pela apresentação, sei que já comentaram, mas para que fique claro, porque são os únicos que falam de estándar. E no México, as NOMS são as normas obrigatórias mexicanas, que são regulamentos técnicos de acordo com a terminologia utilizada no acordo com a OMC, de acordo com a OMC. E quando ele diz estándar no México, são as normas voluntárias. É apenas para que os outros países tenham em mente o que acabaram de receber de informação. A forma como está se fazendo no México. Muitíssimo obrigada. Eu vejo que o Emetério está muito ocupado respondendo muitas perguntas. E há uma pergunta que vamos levar para o final, porque eu acho que todos têm alguma coisa a dizer a respeito. Passamos, então, para concluir a sessão de apresentações, a última apresentação por parte do Peru, Soraya Lastra,
que atualmente exerce o cargo de executivo de planejamento, gestão de projetos e centro de informação do Acordo TC da normatização do Instituto Nacional de Qualidade INACAL, no Peru. É engenheira de profissão e mestra em operações e sistemas da Universidade Nacional Maior de São Marcos. Com 15 anos de experiência em normatização, representou o organismo em diversos fóruns regionais e internacionais de normatização. Durante a pandemia, assumiu como secretária do Subcomitê Técnico de Normatização de Medidas Preventivas e de Controle de Retorno ao Trabalho, no qual se aprovou um guia que oferece informação prática para a proteção dos trabalhadores nos seus locais de trabalho diante da Covid-19, com a finalidade de minimizar o risco de propagação e contágio dentro do local de trabalho. Soraya, bem-vinda, e como todos têm 10 minutos, você tem 10 minutos para a sua apresentação. Obrigada, Cori. Eu quero começar agradecendo a Comissão Interamericana por essa oportunidade, por este espaço de compartilhar o trabalho que todos estamos realizando no setor de saúde, especialmente em dispositivos médicos, apresentações todas muito interessantes, e ver como os países estão fazendo esforços para contribuir. Eu vou compartilhar o que estamos fazendo como setor nacional de qualidade. Somos o ente reitor que conduz o Sistema Nacional para a Qualidade no país. Nasce justamente da aprovação para a Política Nacional para a Qualidade. O tema de infraestrutura para a qualidade existe no Peru desde os anos 60, mas não tínhamos uma política nacional definida. A partir de 2015 é aprovada esta política e é muito importante, porque é importante contar com este quadro que diga para o país: eu me comprometo a produzir, a estabelecer que a qualidade é importante para o desenvolvimento do país. E os objetivos são desenvolver a competitividade das atividades econômicas e a proteção do consumidor. O INACAL é a entidade gestora. INACAL tem 3 ferramentas importantes de normalização, credenciamento, metrologia, desenvolvimento estratégico da qualidade. É no marco voluntário que a gente aprova normas técnicas peruanas. No marco voluntário, somos representantes dos organismos internacionais, no Códex também, para estabelecer essa coordenação. A parte regulamentar está a cargo de autoridades competentes, como regulamentação técnica, como a produção do acordo de obstáculos técnicos. E o mais diferente da INACAL é que nós temos uma direção estratégica de qualidade que articula as intervenções conjuntas. Eles tentam oferecer às autoridades competentes e partes interessadas, cadeias produtivas, soluções utilizando a ferramenta da estrutura de qualidade. Mas cada direção é autônoma por lei. Cada direção aprova de forma autônoma os seus serviços e os oferece de forma imparcial, mas a nossa direção de desenvolvimento estratégico é muito importante. Por isso, faltava dar uma visão do conjunto sobre em que temas podíamos intervir na questão da infraestrutura, da qualidade como um todo. Como nós desenvolvemos as normas técnicas de forma muito similar a outros organismos, temos comitês técnicos
De modo geral, nós buscamos uma secretaria para assumir esses comitês técnicos, porque o INACAL tem mais de 200 comitês e subcomitês conformados, então a expertise requerida é muito específica para cada tema. Então, nós procuramos secretarias que sejam entidades sem nenhum benefício particular para assumir o papel de desenvolver as normas técnicas peruanas, os projetos dessas normas técnicas. Os comitês devem estar conformados por membros do setor produtivo, por consumidores, pelo Estado e a parte técnica, universidades, institutos de pesquisa. Nós cumprimos com o Código de Boas Práticas para a Normalização, estabelecido pela ISO, na divisão andina, e no que diz respeito aos obstáculos ao comércio, o INACAL continua, ou segue, desculpem, um processo de avaliação constante, porque temos certificações ISO 9001, ISO 27001, e também temos uma certificação do Conselho Canadense de Normas, que demonstra que o INACAL segue as normas técnicas contra obstruções ao comércio. Nós, da mesma forma que outros organismos, passamos por um processo de discussão pública, publicamos um aviso no Diário Oficial peruano para submeter estes documentos para que fiquem disponíveis perante qualquer entidade que queira opinar. Temos uma direção de normalização, que é o Comitê Permanente de Normalização, que aprova as normas técnicas e as resoluções são oficializadas no diário El Peruano. Sobre a Organização Internacional de Normalização ISO, esse ano, nossa diretora faz parte do Conselho da ISO, em temas de saúde. Estamos participando do Comitê de Informática na Saúde, Saúde e Segurança e padronização de produtos de cuidados para a saúde. Tudo isso é feito através dos comitês dos quais participamos, que são 79, e isso oferece benefícios, o maior, o de dispor do catálogo de normas ISO e poder oferecer a posição país aos documentos identificados como importantes. Estamos organizados na questão saúde, para equipamentos, materiais, dispositivos médicos, tecnologia para o cuidado da saúde, tem vários subcomitês, embalagens, materiais médicos, produtos absorventes de higiene personal, dispositivos e equipamentos médicos, desinfecção, esterilização de dispositivos médicos, normas técnicas. A Secretaria dos Subcomitês temos no Grêmio de Saúde da Câmara de Comércio de Lima, que contribui muito. Destacamos alguns membros do setor público, que sempre que tivemos conversas com a coalizão interamericana, eles consultam a nossa relação com o setor público. Nós temos diálogo com eles, mas eles estão sempre muito ocupados, né? Em função da pandemia, principalmente. Vou aproveitar este espaço para responder algumas consultas que surgiram no chat sobre se tínhamos normas sobre seringas. Luvas.
Se adotamos normas ISO, temos uma grande quantidade de normas sobre dispositivos médicos, seguindo os processos estabelecidos no nosso regulamento. Elas são adotadas e nós a reconhecemos facilmente porque indicamos no código ISO. Visivelmente, como vocês podem ver na primeira coluna, temos várias normas adotadas, catéteres, equipamentos de infusão, peridural. Temos várias, como vocês podem ver. E algumas normas equivalentes também, idênticas a normas ACTM. A guia normatizada para catéteres estéreis para dispositivos médicos é uma equivalente de ACTM e é facilmente identificada porque no título está indicada a ACTM pelo convênio que temos com eles há muitos anos. Devemos identificá-lo assim. Então, nós adotamos normas ISO e como equivalente idêntico às normas ACTM, que são pertinentes para trabalhar neste quadro. Isso era o que eu queria comentar. Também temos adotadas normas IEC para equipamentos elétricos que funcionam com várias partes, para segurança básica de funcionamento de incubadoras, raio-x, em equipamentos de mamografia. Tinha uma pergunta também sobre questão informática, né? Que normas técnicas nós temos. Eu tinha separado aqui para mostrar, mas eu já tinha passado num slide que nós somos membros do Comitê de Informática da Saúde e as normas que nós temos são adotadas por esse comitê ISO. Nós desenvolvemos uma última norma sobre história clínica eletrônica, que foi muito interessante para o setor da saúde. Às vezes é tanta informação sobre um paciente que é importante que ela esteja documentada e que fique arquivada, porque no papel nem sempre é prático ou fácil de localizar. Então, esse comitê está seguindo a adoção dessas normas ISO. E eu quero comentar também o trabalho que nós desenvolvemos durante a pandemia de Covid-19, pegou a todos nós de surpresa, mas a reação do organismo, eu tenho o prazer de dizer que foi bem rápida. Um procedimento para aprovar estas normas, seguindo um procedimento acelerado, como a pandemia exigia, trabalhando de perto com o setor da saúde, universidades de medicina, autoridades competentes, e os comitês assumem uma atividade sem finalidades de lucro, a própria direção de normalização e os membros do setor da saúde também. Tivemos comitês para intubação, ventiladores pulmonares, protetores faciais, sacos para transporte de cadáveres. E sobre a utilização de ultravioleta, também estamos trabalhando agora. Medidas de prevenção para o retorno ao trabalho também. Depois saiu a ISO. Nós estamos para publicar sobre esse tema para o retorno do trabalho, respondendo ao Decreto Supremo para dar orientações sobre como aplicar
Vamos terminando, Soraya? Simplesmente gostaria de dizer sobre as máscaras cirúrgicas, eu quero deixar aqui a informação, nós estamos dando retorno para as crianças das escolas, eventos de educação para ensinar a professores e estudantes como é o uso correto, a lavagem de mãos também, muito importante para a volta à escola. No Peru, nem todos voltaram, foi parcial no ano passado, agora este ano todos vão voltar à modalidade presencial. Então, aqui está a informação das nossas normas sobre máscaras e sobre emergência sanitária. Nós aprovamos 36 normas técnicas no total. Isso nos permitiu nos adaptarmos ao processo de normatização. Antes fazíamos de forma presencial, agora os comitês se reúnem de forma virtual, nós tivemos que nos adaptar a essa mudança, pudemos fazê-lo de forma satisfatória, e isso permitiu que chegássemos a todas as regiões do país ao mesmo tempo, né? Tivemos uma série de webinars sobre saúde, notas de imprensa, eventos foram feitos em formato ilustrado, diagramadas para que fossem bem compreendidas pelo público em geral. Estas são as plataformas virtuais que nós temos, a de normas livres, tem documentos com pré-inscrição, temos plataforma de sala de leitura virtual, porque o Centro de Informação Revisor não está abrindo ao público, mas abriu a inscrição por tempo limitado de 3 dias. Isso não inclui as adoções de ISO, as políticas de proteção intelectual têm essas normas, mas aqui estão os links. Agradeço a atenção e fico à disposição. Muito obrigado, Soraya, por sua apresentação tão interessante. Fico feliz por você comentar o trabalho da INACAUS como resposta à pandemia, que todos os organismos internacionais respondem de forma rápida, normas de emergência, trabalhando de forma conjunta. Muitos dos organismos publicaram de forma gratuita as normas que podiam apoiar as autoridades e também aos consumidores, para conhecer a norma para se protegerem ou responderem ao evento. E o fato de que a pandemia nos obrigou a ter reuniões virtuais e que todos estejamos fazendo isso de casa há praticamente 2 anos, também facilitou a forma de participar nos comitês dos organismos nacionais, fazendo acompanhamento de normas internacionais. Isso pode facilitar muito para vocês que trabalham com autoridades em termos de saúde, acompanhar comitês técnicos dos seus países. Achei muito interessante o comentário compartilhado pelo SESMED de Cuba sobre o trabalho. Não sei se vocês gostariam de comentar, vocês poderiam abrir o microfone. Do contrário, eu posso ler o comentário, mas seria mais interessante ouvir de vocês mesmos. Sandra, eles podem abrir o microfone? Eu abri para eles. Perfeito, obrigada. Bom dia. Aqui da Autoridade Reguladora
cubana de medicamentos sobre dispositivos médicos, SECMED, da área de dispositivos médicos, nós temos uma estreita relação de trabalho com o escritório de normatização, os comitês técnicos de diagnosticadores, como nós chamamos, os dispositivos médicos para diagnóstico in vitro. Trabalhamos em conjunto na adoção das normas internacionais e nacionais, como eu comentei no chat, e trabalhamos em conjunto as relações de normas conhecidas para o trabalho perante a autoridade reguladora para mostrar conformidade sobre requisitos essenciais. Nas regulações de dispositivos médicos, em Cuba, nos embasamos nas normas técnicas aprovadas, tanto internacionais quanto próprias. Temos a adoção, por exemplo, da ISO 13485, estamos trabalhando agora na adoção da tradução já aprovada, da 971, das normas da família 10993, um conjunto de normas, CTN 102, que são um total de 60 normas aproximadamente. O trabalho que realizamos é bem estreito, tanto para as funções reguladoras, o trabalho de normatização na função da autoridade reguladora em que estão envolvidos os dispositivos médicos. Obrigada. Obrigada pelo seu comentário. Eu quero aproveitar também que na sessão de perguntas e respostas, a Verônica Viscovitch, da IRA da Argentina. Verônica, talvez você pudesse comentar brevemente como IRA está trabalhando e como encontrar os catálogos de normas que são similares em todos os organismos de normatização. Você pode abrir o seu microfone, Verônica? Olá, me ouvem bem? Sim, perfeito. Nós utilizamos a classificação internacional de ISS. Temos diferentes organismos de normatização que estudam, por exemplo, dispositivos médicos ou equipamentos eletromédicos, por dizer assim. Eu me perdi na pergunta, desculpe. Sim, porque várias pessoas estão perguntando onde podem encontrar os catálogos de normas, se você pode comentar. Ah, sim, temos um centro de documentação, onde você faz uma consulta, primeiro para ver se é uma consulta particular, ou é feita uma busca de normas nacionais ou internacionais. Perfeito, muitíssimo obrigada. Se algum dos palestrantes gostaria de comentar, dos que já falaram, mas a maioria dos organismos nacionais de normatização tem no seu site um catálogo de normas, alguns já com as ferramentas de busca, então vocês podem ir aí. E se tem dúvidas de saber quem é o organismo nacional de normatização do seu país, podem entrar no site da Copant ou da ISO para ver qual é o organismo nacional de normatização de cada país. Eu tenho uma pergunta aqui, não sei se algum de vocês poderiam, e também que os que apresentaram, que abram as suas câmeras. Há uma pergunta no chat de Robson Castro, que diz, no caso de que um importador cumpra com as normas de qualidade para os medicamentos descritos, deve cumprir também com as normas locais ou permite uma forma de reconhecimento? Não sei quem gostaria de responder esta pergunta. Emetério, depois a Soraya. Muito obrigado. Se me permitem, essa pergunta é muito interessante. Para o caso do México, na nossa lei de infraestrutura da qualidade, nós estabelecemos e privilegiamos a celebração de acordos de reconhecimento mútuo ou acordos de equivalência. Nesse caso, para o caso concreto exposto na pergunta,
se está demonstrado que existe um certificado emitido no país de origem e, por sua vez, provém de um organismo que é um credencial, e se houve um acordo de reconhecimento mútuo com o organismo nacional, é possível que seja reconhecido o certificado, evitando essa dupla certificação. E também tem a ver com a infraestrutura que existe no México. Se não há infraestrutura para avaliar a conformidade, nós estaríamos, então, pensando em estabelecer um acordo de equivalência. É um conceito novo na lei de infraestrutura que estabelece de forma colaborativa, reconhecer de forma unilateral também, ou recíproca, os resultados da avaliação da conformidade. Então, há vários caminhos, várias ferramentas. Então, como não existe, se não existir no México a regulação, não há nada que possa ser demonstrado, mas se existe o organismo nacional credenciado com um acordo de reconhecimento mútuo, através dessa via será possível reconhecer e evitar essa dupla classificação. Obrigado, Emetério. Soraya? Muito interessante a pergunta, justamente porque essa é a outra etapa. Já temos a norma, como é aplicada, como é implementada. Para o caso do Peru, sempre é necessário, eu acho que para todos os países, não revisar a legislação específica para esse produto. E sempre cada produto tem uns requisitos mínimos a cumprir, dependendo de haver ou não uma regulação. Em geral, para todos os produtos, no caso das importações, é o Ministério de Comércio Exterior e Turismo. Ela disse o e-mail. Bom, há um certo tipo de consulta para parte dos usuários que querem importar ou exportar algum produto. E quando é acordo de reconhecimento mútuo, isso funciona. Bom, no caso do Peru, no marco do acordo de reconhecimento internacional, o Peru se esforçou para entrar para ter esses reconhecimentos internacionais, nos quais ele pôde entrar, e claro, quando há um acordo de reconhecimento, há uma norma internacional, é reconhecido, mas é preciso primeiro passar pela consulta da direção de credenciamento, que pertence também à ENACAL. É um pouco com relação a essa parte de conformidade, e se é um acordo de reconhecimento mútuo, facilita a todos os países, não? Uma dupla certificação, ou uma prova dupla, também atrasa a entrega do produto, não? Muito obrigada. Bom, muito obrigada, Soraya, por esse esclarecimento, e também Emetério. Bom, devido ao tempo, vamos concluir esta sessão. Quero agradecer novamente a todos os palestrantes por toda a informação que nos trouxeram e por responderem as perguntas no chat e na ferramenta de perguntas e respostas. Eu recomendo a todos os participantes que leiam as respostas que eles colocaram. Há muitos links interessantes também para vocês. E eu espero que, do ponto de vista dos organismos nacionais de normatização, a mensagem para vocês tenha ficado clara e também tenha ficado clara a importância de que todas as partes interessadas participem dos comitês técnicos nacionais e também nos comitês internacional, quando é um trabalho internacional, porque é importante ter acesso às normas internacionais, traduzi-las para os nossos idiomas, mas também é mais importante fazer parte do processo de elaboração de normas internacionais e não só adotá-las. Muitíssimo obrigada a todos, e Sandra, te devolvo o microfone. Muito obrigada, Cori, e a todos os palestrantes. Se você poderia abrir a sua câmera para os comentários finais. Muito obrigada, Sandra, Cori, e a todos os panelistas do dia de hoje.
Acho que tivemos uma sessão muito informativa. Só para resumirmos, essa é a terceira sessão da nossa série de webinars e durante todas ouvimos sobre a importância das normas internacionais para operacionalizarmos a segurança e a confiança regulatória e as atividades que estão sendo conduzidas pelas organizações que desenvolvem as normas. Hoje tivemos a oportunidade de ouvir de instituições de normatização do Brasil e ouvimos sobre sua experiência e como eles participaram do desenvolvimento de normas internacionais. Também gostamos muito de ouvir todas as perspectivas diferentes e de trazer todas essas diferentes perspectivas para o webinar. Isso é muito importante para todos que estão envolvidos no processo de desenvolvimento de normas. Nós incentivamos a participação dos órgãos reguladores, da indústria e das diferentes agências. Como ouvimos, o uso das normas nos ajuda a criar sistemas mais harmonizados e mais eficientes para os reguladores e para a indústria, o que é muito importante para a nossa operação de forma geral. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer os panelistas e a todos os participantes hoje. Espero que vocês tenham gostado e achado todas as sessões informativas. No quiero cerrar antes de... Muito obrigada a todos. Eu não quero concluir antes de lembrá-los que na próxima semana nós teremos a quarta e última sessão desta série, onde vamos contar com a participação para revisar o tema de avaliação da conformidade, que seria o corolário de tudo que falamos esses dias. E também vamos ter a participação do Inmetro do Brasil, COFEPRIS, Farmacopea, por parte do México, e do Ministério da Saúde em Lima, na parte da Colômbia, que vão compartilhar conosco justamente a sua experiência na utilização de normas internacionais para como serão as regulações e nas operações do cotidiano. Então, convidamos a que participem da sessão da próxima semana. Agradecemos realmente a todos os palestrantes do dia de hoje, a todos os participantes. Claro, há muito interesse em conhecer mais sobre o tema e isso é fantástico, porque finalmente a participação e a colaboração de todos os atores é o que no final nos vai garantir o sucesso. Então, muitíssimo obrigada e esperamos no próximo quinta-feira.